Atualmente, o telefone é algo muito importante e presente em nossas vidas, já que praticamente todos estão conectados a telefones celulares em nossa sociedade, e muitos até dependem desses aparelhos para realizar seus trabalhos. Mas ele nem sempre foi do jeito que o conhecemos, e para que ele chegasse a como vemos hoje, sofreu diversas transformações. O primeiro telefone foi criado pelo cientista norte-americano Alexander Graham Bell. No dia 10 de março de 1876, ocorreu o primeiro registro de transmissão de voz à distância, feito justamente por Bell. Uma curiosidade interessante é que, em virtude disso, esse dia foi escolhido para celebrar o Dia do Telefone, que é reconhecido até hoje. Um ano depois, em 1877, a pedido de Dom Pedro II, foi instalada a primeira linha telefônica no Brasil, que interligava o Palácio da Quinta da Boa Vista às casas ministeriais. Depois disso, o telefone foi se aprimorando cada vez mais, para que seu uso se tornasse mais prático e de acesso a todos. Os primeiros modelos ainda não eram bons, pois além de ser um aparelho fixo de dimensões grandes, a pessoa quando ligava deveria falar com uma telefonista, para que assim ela pudesse encaminhar para o número final. O telefone possuía números em formatos de círculo e para discar devia colocar o dedo no número desejado e escorregar até o ponto inicial. Existia também uma lista telefônica, um livro de páginas amarelas gigantescas que possuía o nome de todos os cidadãos ou empresas e seus respectivos números de telefone, algo que não era nada prático comparado à lista de contatos que cada um possui em seu próprio aparelho atualmente, ou até na própria internet. Após isso, houve o surgimento das teclas no telefone fixo, e por volta de 1960, o telefone sem fio foi criado, uma grande inovação para todos. Em 1972, as ruas cariocas receberam o famoso orelhão, pois o telefone de bolso para todos ainda era uma ideia imaginária. Para realizar uma ligação nesse telefone público, o cidadão tinha que colocar uma ficha e ela caía. Assim que surgiu a expressão "caiu a ficha", que hoje significa quando alguém se dá conta de algo. Um ano depois, em 1973, a Motorola criou o primeiro modelo de celular móvel, que revolucionou a indústria mundial. Outras indústrias começaram a fazer o mesmo, criando marcas de telefones celulares influenciadoras mundiais, como a Nokia e a Sony, e mais atualmente a Apple e a Samsung. Antigamente, o celular era o que todos chamavam de tijolão, devido às suas dimensões e o seu peso. Com o avanço da tecnologia e da pesquisa, o celular foi se aprimorando e seus modelos foram ficando mais leves e menores, e hoje em dia está crescendo novamente, porém de forma plana e o seu peso menor. Os dados em relação à transição de telefone fixos para móveis, como o celular, é surpreendente. No Brasil, em 1998, existiam 17 milhões de linhas fixas ativas no país, enquanto de celular eram apenas 4,8 milhões. Porém, em 2018, o número se inverteu, na qual agora possuem 235,5 milhões de linhas de celulares ativas e de telefone fixo 40,8. O número de fixos parou de crescer há alguns anos e está se reduzindo cada vez mais enquanto os celulares não param de crescer, passando até a população brasileira. Porém, a sua distribuição no território nacional brasileiro não é homogênea. Dados do IBGE comprovam que, por exemplo, o Maranhão é o estado com a posse de telefone móvel celular para uso pessoal mais baixo, tendo em 2013 52,3%, enquanto todos os outros estados passavam de 60% ou até mais de 70%. Se desconsiderarmos as regiões Norte e Nordeste, que possuem até hoje uma dificuldade em ter um acesso a esses dispositivos. Isso acontece devido à drástica desigualdade regional de renda, onde a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste possuem mais acessibilidades e recursos financeiros para a compra de um celular. Portanto, as indústrias, buscando sempre o lucro, se focam mais em atender esse mercado consumidor. Aqueles que se encontram fora dessas regiões se encontram em dificuldades de acesso à compra desses dispositivos. A sua introdução no setor secundário, nas indústrias que transformam a matéria-prima em produtos industrializados, foi essencial. O seu uso é importantíssimo para a comunicação entre a indústria e os seus fornecedores de matéria-prima, para que as informações sobre a extração sejam rapidamente comunicadas ao local da transformação. Também contribui para a comunicação da indústria com o mercado consumidor, falando dados sobre, por exemplo, a quantidade de produtos
requeridos no mercado. A comunicação da indústria com as filiais também foi melhorada com o telefone, promovendo rapidez e praticidade. Conversamos com a Júlia para que ela explicasse como que foi a introdução da telefonia na sociedade. A introdução da telefonia na sociedade foi muito inovadora e beneficiou muito a comunicação entre as pessoas a longa distância. Dentro do celular móvel foi se criando novos recursos, como a opção de ter calculadora, calendário, alarme, tem a opção de tirar foto, acesso à internet, muitas outras funções. Foi forçado a comprar um celular. Se ele não fizesse, ele acabaria tendo dificuldade para entrar na sociedade, porque agora tudo depende do celular. É importante ressaltar que o celular ele foi criado para aproximar as pessoas, só que com a introdução dessas novas funções, o cidadão começou a usar o celular em vários outros momentos, evitando contato olho a olho e, de certa forma, afastando-os. Por exemplo, quando a gente anda na rua usando o celular, a gente acaba se desligando do mundo exterior e nem percebendo as pessoas que estão ao nosso redor. Além disso, o uso excessivo do celular acabou trazendo vícios que não existiam 20 anos atrás. O que poderia ser feito para que o uso do celular não te separasse das pessoas ao seu redor? De acordo com o que é visto atualmente e seu histórico, podemos afirmar que o telefone teve sua importância na economia, cultura, indústrias e na sociedade. Com ele e através dele, houveram muitas mudanças nesses aspectos, sendo elas importantes para a história não só do Brasil, mas também em outros países que usufruíram desse objeto. O telefone trouxe muitas vantagens, mas também desvantagens. O uso possui vantagens como, por exemplo, a rapidez na comunicação, principalmente entre as pessoas e empresas, facilitação das atividades cotidianas, acesso à informação e em redes sociais como a ajuda da internet. Mas as desvantagens são como, por exemplo, no Brasil, onde nem todas as regiões possuem acesso a esse comércio e não possuem condições de obter um aparelho eletrônico móvel, o celular. A região Norte e Nordeste são as regiões com a maior precariedade em relação às outras regiões, onde certas pessoas têm de escolher entre garantir sustento para a sobrevivência ou comprar um celular. Entretanto, o uso excessivo desses aparelhos pode desenvolver algumas doenças em usuários, como, por exemplo, o vício, chamado monofobia. Também pode criar problemas psicológicos, como, por exemplo, a ansiedade e físicos, como as dores constantes provindas da inclinação da cabeça para olhar o celular. Essas são as curiosidades sobre o telefone. A palavra telefone vem do grego tele, que significa distante, e fone, que significa som. Mais de 4 bilhões de pessoas possuem telefones celulares, mas apenas 3,5 bilhões usam uma escova de dente. Isto é, as pessoas atualmente dão mais importância para os telefones do que uma escova de dente. 70% dos telefones celulares são fabricados na China. Os telefones móveis atuais têm mais poder de computação do que os computadores usados para o Apollo 11 para pousar na Lua.